Fala galera, eu sou o Du e hoje nós vamos sintetizar todo o conteúdo da geografia do Acre. Antes de tudo é importante frisarmos os aspectos gerais da geografia do Acre. Ele se encontra na região norte do Brasil, sua capital é Rio Branco e tem uma população de 906.876 habitantes, com uma densidade demográfica de 5,94 habitantes por quilômetro quadrado. Sobre as etnias existentes no Acre, nós temos 20% brancos, 5% negros e 75% pardos. Os rios mais importantes são o Juruá, o Purus, o Acre, o Muru, o Tarauacá, o Xapuri e o Envira. Seu ponto culminante é a Serra do Divisor, com 609 metros de altitude. Sua vegetação é floresta amazônica. Os principais municípios são Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Tarauacá. O seu fuso horário é o -5 em relação a Greenwich, o clima é equatorial quente e úmido, a temperatura média é de 25 a 28 graus Celsius. O gentílico do Acre é acreano e há 22 municípios no Acre. Agora vamos conhecer o Acre a partir da descrição por regional. Nós temos o Regional do Juruá, Regional do Tarauacá e Envira, Regional do Purus, Regional do Alto Acre e Regional do Baixo Acre. Outro ponto importante que é muito recorrente em provas são os pontos turísticos do Acre. São eles o Palácio de Rio Branco, que fica em Rio Branco e é a sede do governo, o Museu da Borracha, que também fica em Rio Branco, o Lago do Amapá, que fica no Parque Ambiental de Chico Mendes, a Casa do Seringueiro, o Obelisco aos Heróis da Revolução Acreana, também em Rio Branco. Também existem as feiras de artesanatos, o Parque da Maternidade, o Mercado Velho de Rio Branco, a Catedral de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul e o Parque Nacional da Serra do Divisor, que é o ponto turístico mais citado em prova. Agora vamos falar sobre o relevo do Acre. Há 3 tipos de relevo no Acre: a depressão amazônica, que predomina na região, o planalto rebaixado, chamado de platô, que fica na Serra do Divisor, e a planície amazônica. Esse relevo é dividido em 9 unidades geomorfológicas, sendo 6 depressões, 1 planície amazônica e 2 planaltos. Agora vamos falar sobre o clima do Acre, que é equatorial amazônico, tendo suas temperaturas com baixa amplitude térmica entre 25 a 30 graus. Sua estação seca ocorre a partir do mês de maio até outubro. Possui índices pluviométricos que vão de 1.600 a 2.750 milímetros ao ano. As massas de ar atuantes são a MEC, que é a massa equatorial continental, que é responsável pelo fenômeno dos rios voadores, e a MPA, que é a massa polar atlântica, que é responsável pelo fenômeno da friagem. Falando agora sobre a vegetação do Acre, a cobertura vegetal do Acre é composta basicamente por 3 tipos de regiões fitoecológicas, sendo elas o domínio da floresta ombrófila densa, o domínio da floresta ombrófila aberta e o capinarama. Agora vamos falar sobre a hidrografia do Acre. É importante ressaltar que lá encontram-se 2 bacias hidrográficas, a bacia Acre-Purus e a bacia do Juruá. Lá no Acre também passa o rio Ranza, que é um rio subterrâneo de 6.000 km de extensão. Dentro desse contexto de hidrografia do Acre, é importante destacar o rio Acre, que foi palco para a Revolução Acreana. Esse rio possui nascente no Peru e foz no rio Purus. É um rio perene e possui regime pluvial. Agora vamos falar sobre a população acreana, que soma um total de 906 mil habitantes, tendo como as 3 cidades mais populosas: Rio Branco, com 419 mil habitantes, Cruzeiro do Sul, com 89.760 habitantes, e Sena Madureira, com 47.168 habitantes, isso de acordo com o censo do IBGE de 2022. Vale ressaltar também que a cidade com a menor população do Acre é Santa Rosa do Purus, com 6.803 habitantes. Outro assunto importantíssimo sobre o Acre são os geoglifos que se encontram lá. Esses sítios arqueológicos são estruturas de terra escavadas no solo e formadas por valetas e muretas que representam figuras geométricas de diferentes formas, e elas estão predominantemente na região do Baixo Acre. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, estima-se que esses geoglifos datam de 200 anos antes de Cristo. Para o próximo assunto, nós vamos citar as reservas extrativistas do Acre. Antes de tudo, vale ressaltar que o Acre possui 164.123 km² em sua extensão, e 16,74% dessa extensão é composta por reservas extrativistas, sendo elas a reserva extrativista do Riozinho da Liberdade, do Alto Juruá, do Alto Tarauacá, a do Chico Mendes, que é uma das mais importantes por ser a segunda maior do Brasil, possuindo 931 mil hectares, e por último a reserva extrativista do Cazumbá e Iracema. Agora vamos falar sobre as principais atividades econômicas do Acre. Em primeiro lugar, é importante saber que a madeira é o produto que o Acre mais exporta. Isso se deve ao fato de que o seu território está inteiramente dentro da floresta amazônica.
Ainda sobre as principais atividades econômicas do Acre, nós temos a extração vegetal da castanha e da borracha, a agricultura da mandioca, milho, soja, banana e café, sendo a soja e o café considerados novos produtos agrícolas do Acre. No Acre também tem a pesca e a pecuária bovina. E além disso tudo, através do sistema de incentivo a serviços ambientais, o Acre também lucra com crédito de carbono. Caminhando para outro tópico, agora vamos falar sobre as principais tribos indígenas do Acre. Primeiro vamos falar das tribos indígenas do Alto Rio Purus, que são os Kaxinawá, os Kulina e os Aminauás. Também tem as tribos indígenas que vivem no Icarapé do Caucho, no caso os Kaxinawá, e por último os do Rio Caeté, em Sena Madureira, que são os Aminauás. Vale ressaltar que essas são só algumas das tribos indígenas que existem no Acre, visto que o território é composto por 15 etnias e outras 3 não contactadas, os chamados índios isolados. E por último, vamos falar sobre algumas curiosidades importantes sobre o Acre, que já caíram em provas. Primeiro, o Acre teve a primeira mulher a governar uma unidade federativa no Brasil. Seu nome é Yolanda Fleming. Segundo, a bandeira do Acre tem cores iguais à do Brasil para representar a integração ao país. O verde significa esperança, o amarelo as riquezas e a estrela vermelha representa o sangue dos bravos que lutaram pela anexação da área total do estado. Terceiro, cidades que fazem fronteira com o Rio Branco, que são Bujari, Porto Acre, Sena Madureira, Capixaba, Senador Guilmar, Chapuri e Brasileia. Quarto, a renda domiciliar per capita é atualmente R$ 1.038. Quinto, os municípios de Feijó, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Jordão e Tarauacá concentram 68% de toda a população indígena do Acre. E por último, sexto, o Acre faz fronteira com 2 países, a Bolívia, a sudeste, e o Peru, a oeste. E com isso a gente finaliza a aula de Geografia do Acre. Espero que tenha gostado. Deixe seu like e compartilha.